A Polícia Científica de São Paulo encontrou vestígios de sangue na casa de Michael Antônio Salles dos Santos, único suspeito preso até agora pelo assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. As amostras foram coletadas durante perícias realizadas na semana passada. Nós vamos ao vivo agora com ele, o menino da garoa, Lucas Padula. Saudade do Padula. O Padula, que caso revoltante. Essa jovem só conseguiu ser identificada pela família por um piercing e uma tatuagem de borboleta devido ao tamanho do grau de putrefação já do corpo e do grau de violência executado contra ela. De fato, as novidades até agora no caso Vitória. Padula. Tudo bem, Iel? Uma excelente tarde para você e para quem nos acompanha aqui pela Iel TV. Pois é um caso que tem chamado bastante atenção, não só da mídia, mas também por toda a população, pela forma na qual vai se desenrolando. Ao longo das investigações, novos suspeitos vão aparecendo, novas imagens, novos detalhes de investigações vão aparecendo ao longo então das buscas para saber quem foi o responsável por matar essa menina Vitória e também, entender o que aconteceu com ela depois que ela foi arrebatada no dia 26 de fevereiro, quando voltava para casa depois de trabalhar no shopping em Cajamar, na Grande São Paulo. Das últimas atualizações que temos, Yeltsin, que a polícia esteve na casa do Michael, numa casa próxima, na verdade, onde seria ali o cativeiro onde a jovem foi levada depois de ter sido arrebatada. O que temos de informação também é que já saiu um laudo preliminar do IML informando que essa jovem ela foi morta a facadas e teria sido vítima, sim, de abuso sexual, além de ter ali uma série de... Ela teve a cabeça... Pelo menos duas... O cabelo raspado, né? Teve o cabelo raspado, as mãos amarradas, né? Exatamente, o cabelo raspado, ela teve um corte profundo ali no pescoço e as mãos, Yeltsin, estavam com plástico, possivelmente para não deixar as famosas digitais debaixo da unha dessa jovem. A informação também que temos, Yeltsin, é que pelo menos duas pessoas teriam abusado dessa jovem depois que ela foi arrebatada. O que a polícia quer saber é se ela foi abusada antes ou depois de ser morta. O que sabemos é que apenas um suspeito está preso. Padula, é o Michael, então... Michael Antônio Salles dos Santos. Isso. Então, existe a possibilidade... Olha que loucura, gente, você na audiência. Olha que loucura. Né? Olha que loucura. Existe a possibilidade da jovem Vitória ter sido abusada sexualmente depois de morta. Olha o nível de perversidade disso. Né? A que ponto chega o ser humano? Eu tenho 18 anos que cubro polícia, o Padula tem experiência absurda também em coberturas policiais. Esse tipo de crime não é um crime singular, ou seja, feita por uma pessoa só, não teria condições, ela é atlética, ela teria reagido de alguma forma. O Padula, eles trabalham muito fortemente com essa hipótese de mais de duas pessoas terem participado, né? Exatamente. Inclusive, na última segunda-feira, o diretor do Demacro, São Paulo, Dr. Luiz, concedeu uma coletiva de imprensa para poder atualizar o fato. E ele foi muito categórico em dizer: o Michael, que esse quem está preso, que inclusive teria encontrado sangue no veículo dele, no porta-mala, no caso, ele participou ativamente da execução ali dessa jovem. E as provas que se tem contra esse suspeito são gigantescas, o que faz com que ele permaneça preso como está preso nesse momento. O que chamou a atenção hoje, a gente vai conversar já com a doutora, mas por favor, Padula, fala, já eu faço a minha consideração. Não, só para complementar, Yeltsin, ele, inclusive, nós tivemos acesso a um laudo também do celular do Michael. Ele, inclusive, teria ficado extremamente nervoso ao descobrir que o carro dele foi gravado pelas câmeras de segurança e, por isso, teria comentado com algumas pessoas próximas através de trocas de mensagens pelo WhatsApp o seguinte aspecto, entre aspas: "Ih, ferrou, deu ruim para mim porque o meu carro foi localizado". E a partir, então, dessas mensagens, a polícia não tem dúvida de que ele tenha participado efetivamente desse crime. Detalhe também que chama a atenção, que no celular dele tem uma pesquisa, Yeltsin, dias antes da menina ser encontrada, escrito o seguinte: "Como limpar a cena de um crime". Por isso, a polícia não descarta que esse homem participou ativamente da execução, mas agora quer descobrir quem que são a outra pessoa que participou. Nós estamos falando de mais outros dois suspeitos: Gustavo,
que seria o ex-namorado dessa jovem, e o Daniel, que seria um amigo dessa jovem e teria um relacionamento homoafetivo com Gustavo, Yeltsin. Padula, São Paulo tem uma característica muito forte de eleger delegados a câmaras, né? Câmara Federal, Assembleia Legislativa, e todos esses delegados, eles fortemente participaram de investigações de grande relevância no Brasil inteiro. Esse caso de terem colocado o pai e terem retirado 24 horas depois como um dos suspeitos, pegou muito mal para a Polícia Civil de São Paulo? Não só esse caso do pai, Yeltsin, mas também logo no início da semana passada, quando houve a prisão, na verdade, quando um dos Gustavos, o Gustavo Liro, que seria o primeiro namorado da Vitória, ele foi prestar um depoimento e o delegado da época, o Dr. Aldo, teria divulgado que quem foi preso foi o Gustavo Vinícius. E isso acabou gerando um desconforto, porque a imprensa toda noticiou uma coisa e no fim era outra. Então, por isso, gerou-se ali uma crítica inicial. E depois, então, quando o pai foi identificado como foi colocado na lista de suspeitos, isso acabou pesando ainda mais contra as investigações. Detalhe, Yeltsin, o caso aí que fez com que o pai virasse suspeito é porque ele não disse à polícia que tinha falado com a filha momentos antes dela desaparecer, cerca de 1 hora, mais ou menos, antes dela desaparecer. E também tinha aquela questão de um possível terreno que ele teria pedido ao prefeito da cidade de Cajamar, o que também foi desmentido pelo delegado e também pela polícia, Yeltsin. Com um detalhe, viu, turma? Bancada aqui, me chamou muita atenção que as declarações dadas, né, por esse suspeito que está preso nesse momento, quando abordado, ele teria, aspas, falado à polícia e dizer assim, bom, eu não vou cair só não, então eu digo o que eu sei, com quem eu estava, se vocês me trouxerem alguns benefícios. Você imagina se isso pega no Brasil, você que está aí do outro lado, eu matei, eu estuprei, eu esfolei, mas eu vou dizer com quem eu estava e vocês me soltam. Como assim, pô? Que loucura é essa, Padula? Ele acha que é que nem político, né? Ele tá pegando aqueles exemplos de delação premiada, né? Mas não rola, né, Padula? E vem também aí a divisão da culpa, né, que ele quer ter. Não quer carregar com ele. Não quer cair só, não. Não quer assumir. Agora, o que me assusta é, primeiro, como é que o crime vai ser qualificado. Aí eu acho que vai ser feminicídio, né? Mas também não sei. Provavelmente. Vamos falar aí com o crime, por enquanto, ele está sendo tratado como vingança. Não há, pelo menos, indícios desse momento de que seria ali um feminicídio. Pois é, absurdo. Se trata de... Desculpa te interromper, mas é um absurdo porque é o seguinte, ele organizou esse crime para o cara ir buscar no Google como é que ele vai se livrar de uma cena de um crime. Ele tinha alguma coisa premeditada, né? Por ser uma mulher e a forma na qual ela teve sua vida ceifada, né? Foi estuprada, né? É absurdo, isso aí é um feminicídio claro. Agora vamos depois perguntar para a advogada especialista como é que ela acha que se dará o decorrer disso essa tipificação, tudo. né? Ô, Padula, é impressão minha ou a polícia ainda está muito no escuro ou ela já tem absolutamente certeza e só está checando, fechando as últimas pontas para poder anunciar tudo que sabe? Excelente pergunta, Yeltsin. Ao mesmo tempo que parece que a polícia está chegando próximo ao fim desse caso, a gente tem a impressão de que parece que eles estão tão perdidos quanto. Porque o caso em si segue investigação em segredo de justiça. Essas investigações são poucas as informações que são divulgadas. O que a gente sabe são informações, às vezes, de comentários durante ali as perícias que são feitas, até mesmo coletivas, notas, o advogado da família que dá algumas informações, mas, Yeltsin, a impressão que passa é que parece que eles ainda estão perdidos nesse caso, principalmente em relação a construir provas sobre os envolvidos ou os supostos envolvidos nesse caso. Como exemplo, eu posso trazer aqui, por exemplo, o caso do Daniel, que está sendo traçado, aí, está sendo informado como que se ele tivesse um relacionamento com o ex-namorado de Vitória e seria ele o possível mandante do crime. Uhum. Ele, inclusive, o advogado dele, eu falei com ele um pouco mais cedo, o advogado disse que vai provar a inocência, de que ele não tem nada a ver com isso e que ele só está na jogada, só está sendo investigado porque ele mandou uma foto do carro Corolla preto que pertence ao Maicon, que supostamente teria sido usado para levar o corpo de Vitória até o local de mata fechado.
E Ele Padula, disse, inclusive, Elton, pode falar. que vai provar de qualquer maneira que não tem participação. Não sei se vocês viram um vídeo na internet de um ex-integrante do PCC, onde ele relatava, Teônia, que, não, isso aí é porque ou tráfico, ou descobriram que o cara tinha um relacionamento homoafetivo, isso não poderia vazar, e aí foram lá. E você chegou a ver esse vídeo, Padula? Ele, inclusive, estaria limpando a barra do primeiro comando da capital, Yeltsin, porque no início das investigações, pela crueldade que o corpo foi encontrado, muito possivelmente quem poderia ter executado essa garota seria alguém da facção criminosa. Pelo fato dela estar com os cabelos raspados, o que pode a gente julgar ali, colocar como talarica, estaria ali com um envolvimento com alguém, teria traído alguém, e também pela forma na qual ela foi encontrada, seminua, com os braços amarrados, com plásticos e também com um corte profundo no pescoço ali, enfim. Padula, já tem a quantidade de perfurações que essa jovem que sofreu absurdamente, ela teria sofrido a quantidade de facadas? E, Eldson, de 2 a 5, pelo menos, é o que informa o laudo preliminar do IML. É claro que essas informações deverão ser divulgadas em até 30 dias, como o próprio delegado, diretor do DEMACRO, informou em coletiva de imprensa. Além disso, também está sendo feita os exames toxicológicos dessa adolescente para saber se ela fez algum tipo de de uso de bebida alcoólica, drogas, enfim. Mas o que se sabe é que seria de 2 a 5 golpes de faca, perfurações que saíam no corpo, e também que ela teria sido abusada por pelo menos 2 pessoas, Yeltsin. Agora, você imagina o que é, Teônia? Você, por exemplo, no caso da investigação, ainda colocar um pai que já tinha perdido um filho. Aí perdeu uma filha com tamanha atrocidade, né, com tamanha violência. Ser colocado para os leões, diz assim, parece-me que esse pai aqui é suspeito. Vamos dizer que ele é suspeito e 24 horas depois tiram o pai. Você imagina o que é o tamanho do caos, o tamanho da atrocidade feita contra essa família? Me choca também o rapaz que está detido dizendo que vai provar a inocência dele a qualquer custo. Ele não tem como provar porque a principal vítima de estudo desse processo não está mais aqui, né? E as pessoas estão preocupadas em se safar. E a vida dela que foi ceifada, que foi tirada, como é que fica? Como é que fica a mãe que criou a sua filha durante 17 anos, com muita dificuldade, para encontrar a filha dessa forma? O pai que ia todo santo dia buscá-la no trabalho. É assustador. E, Elton, só para complementar, você tocou num ponto importante e eu lembrei agora. A polícia, nesse momento, está com uma nova linha de investigação. O pai buscava essa adolescente todos os dias, porque justamente no dia em que ela desapareceu, o carro quebrou. A polícia está tentando descobrir para saber se o carro do pai dessa menina foi sabotado, justamente para poder deixar ela vulnerável ali naquela estrada de terra, para justamente ela ser sequestrada. E detalhe, o Daniel, que eu acabei de falar agora há pouco, que é amigo da família, que vai provar a inocência, no celular dele tem imagens do trajeto do segundo ponto onde ela desce até a casa dela, que é o trajeto que ela sempre fazia de pé ali ou era levada pelo pai. Pelo menos 3 vezes há registros desse percurso. O que a polícia acredita que Daniel teria feito esses vídeos para poder analisar a área e decidir ou então ver qual que era o melhor lugar para poder sequestrar essa jovem, Elton. Vou falar uma real, se não for esse Daniel aí, chefe... Meu amigo, eu não tenho no meu celular, busca no Google como limpar a cena de um crime. Eu não tenho no meu celular foto do trajeto da Teônia, da casa dela aqui pro trabalho dela. Não tem isso, então... Isso é coisa doentia, pô. É muito programado, é muito... Não, e tá claro que ele tem culpa no cartório, sim. E ainda tem foto do carro, né? Foto do carro. E essa possibilidade... Não, pode falar. Só não cortando, só para a gente não perder essa linha de raciocínio, o Daniel é o que teria um relacionamento com o Gustavo, ex-namorado da Vitória, e ele teria mandado a foto do carro do Maicon. Maicon é quem está preso. Só para a gente fazer essa diferença, para a gente não se perder nos personagens. Mas as imagens estavam no telefone do Maicon ou do outro? Do Daniel, que seria amigo desses 3 aí. Agora, Yeltsin, ele diz que não tem nada a ver. Que ele apenas entrou no caso porque tirou a foto do carro do Maicon. Com certeza, ele disse que vai provar a inocência dele. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Uma menina linda, 17 anos,
fico imaginando, eu sou pai de menina, trabalho com muitas mulheres e meninas aqui na estação, o tamanho do que é a atrocidade do ser humano, né? 5 facadas, E o medo. raspou o cabelo. Padula, só para fechar aqui com você, a expectativa da polícia é que, pelo menos eu tive essa informação, não sei se você consegue me confirmar. Cadê o Padula? Tô aqui. Eu não sei se você tem essa informação, mas olha para você a loucura. Ela foi sequestrada em um dia. Qual foi o dia, Padula? Dia 26 de fevereiro. Que ela teria ficado, pelo menos, sendo abusada sexualmente durante 3 dias consecutivos antes da sua morte, da sua execução, correto? Exato, Yeltsin. E aí, o que a polícia quer saber é se ela foi sequestrada e, na sequência, tiraram a vida dessa menina ou se, pelo menos, ela sofreu abuso antes de morrer. Mas o que está bem provável, que deve ser confirmado pela polícia, é que, possivelmente, ela teria sofrido esse abuso sexual pós a morte. Detalhe, porque eu digo isso. O doutor informou que, mesmo com o estado cadavérico, já com o passar dos dias pós-morte, mesmo com aquele exame que detecta o sêmen na pessoa e com o corpo do estado que está, é possível detectar se ele sofreu algum tipo de abuso ou não. Dito isso, já se pode tirar o que seriam algumas conclusões, Yeltsin. Pronto, dá para... Com um detalhe, né? Seria abusada por uma pessoa ou mais de uma pessoa, né? Exato. Ô, Padula, se você puder ficar com a gente vai conversar agora com a doutora Larissa Barroso, ela é especialista nessa área criminal, e é importantíssimo a gente tentar entender. Doutora, primeiro, Bom dia. Boa tarde. Hoje é boa tarde, é costume do bom dia com boa tarde. Doutora Larissa, para a gente entender aqui, esse acusado que está preso, ele disse para a polícia, isso foi relatado, né, Padula, que entregaria o que sabe ou falaria com quem estava em troca de uma delação premiada. O Hilton Macedo aqui no chat diz, não é por nada não, mas a delação premiada é cabível nesse caso. Existem históricos ou relatos no Brasil, ou a literatura fala sobre isso, de assassinos de uma monstruosidade dessa receber o benefício de uma delação premiada em troca de algo para delatar algo? Essa delação premiada, ela não seria uma eximição da sua culpa, né? E sim alguns benefícios, por exemplo, de responder um processo de liberdade, de ter a sua guarda resguardada, né? A sua vida. E tem casos que podem ser utilizada a delação premiada nesse caso, mas para atenuar a sua pena, não lhe absolver dos fatos imputados. Eu vou pedir para a doutora baixar um pouquinho o volume do telefone dela, e só para a gente... Quer dizer, então, doutora, quer dizer que não existe a questão de se eximir da culpa de uma monstruosidade como essa, caso ele queira fazer uma delação premiada, né? De maneira nenhuma, ele responde igualmente na coautoria com os outros. Doutor, uma pergunta. E você acha que o crime será tipificado como feminicídio? Pela sua experiência? Isso. Na verdade, a tipificação em si é de feminicídio. Temos um tipo próprio penal, né, que é de 20 a 40 anos. E, pelos relatos, não é somente a questão do feminicídio. Também tive acesso ao laudo de que ela sofreu violência sexual. Então, vamos ter aí a tipificação de um estupro, de um estupro, de uma morte qualificada pela tortura. Então... Tudo isso acrescenta, né? De o cabelo ter sido raspado, modos, as mãos amarradas, a quantidade de perfurações de arma branca, no caso a faca, no corpo dela, né? Tudo isso vai ser majorado nas circunstâncias, né? Quando for fazer a dosimetria da sua pena. Padula, fica à vontade, se quiser fazer alguma pergunta. Já é de 20 a 40 anos, então, para cada um dos envolvidos. Ou eles podem aumentar? Podem ser aumentada essa pena se forem tipificados outros crimes, né? Como ocultação de cadáver, o estupro, se for realmente comprovado que teve estupro. Então, todos eles vão responder e ser condenados por todos esses crimes. Somados aí, doutora, caso a polícia consiga esclarecer o mais rápido possível quem e quantos participaram da morte
da Vitória facilmente, se forem agregados aí o estupro, ocultação de cadáver, feminicídio, a condenação pode chegar a 100 anos de prisão. Eu acredito que em torno de uns 50, 60 anos por aí. De cadeia, né? Não, a gente só não espera que com a delação ele responda em liberdade, né? Não é possível que isso aconteça, né? Não é possível que isso aconteça. Mas a lei está aí, né, doutora? E No caso, ele receberia era um atenuante de confissão já no final das circunstâncias, né? Da aplicação da pena básica. E eu lembrei muito da barbaridade que ocorreu com as meninas de Castelo, né? E eles não chegaram a ficar presos nem por 10 anos. Eu fico realmente preocupada, além da vida dela ter sido ceifada, de quantas outras vítimas, Yeltsin, esse pessoal não pode fazer, né? Porque se a motivação realmente for a vingança, meu Deus, tá, já é difícil ser mulher. E aí o cara entende por si só que vai tomar as próprias medidas dessa forma, é assustador, assim. No mínimo assustador, no mínimo. Doutora, muitíssimo obrigado. No caso de Castelo, eles eram menores, não era não? Tinham alguns Sim, menores, mas tinha tinham alguns maiores menores, também. mas tinham maiores de idade também. Acredito eu que tinham maiores de idade. Doutora, muito obrigado por dispor do seu tempo. Seja sempre bem-vindo. O Adão era o maior de idade, lembrei, que era como se fosse o líder, né? O líder do grupo. O líder do grupo. Bom, obrigado mais uma vez, doutora. Obrigado pela participação. Ô, Padula, a gente aguarda aqui mais informações sobre este caso, né? Trazendo a atualização durante a semana. É um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro. O Padula, acho que é bem sobre isso. A Vitória... Mas... a Vitória, ela deixou de ser só filha daquele pai e daquela mãe. A Vitória passou a ser filha de todas as mães, de todos os pais brasileiros. Ela passou a ser irmã de vários irmãos brasileiros. Porque se tem uma coisa que o brasileiro tem, o bom brasileiro, aquele que se preocupa com a vida um do outro, é a empatia, é o poder de se colocar no lugar do próximo. Por isso, a insistência cada vez mais, a busca incessante de saber o que aconteceu nesse caso para pedir a punição, porque ela passa a adentrar cada um dos lares brasileiros. E a pergunta que se faz, o porquê disso, quanta maldade, quanta coisa ruim. É bem isso, né, Padula? É isso. Vitória tinha uma vida toda pela frente, é descrita pelos amigos como uma pessoa doce, amiga, companheira e que tinha um grande sonho em poder construir a sua própria casa, ter acesso a uma vida boa, não só para ela, como também para os pais, mas infelizmente teve a vida interrompida. Seria o crime de vingança? Seria o crime, Yeltsin, que até foi colocado pelo Daniel, supostamente ter um contato amoroso com o ex-namorado dela e por ele construir, por ter família, seria um crime para tirar ela da jogada, para ela não falar para a família do Daniel, por exemplo, que ele tinha um relacionamento homoafetivo? O que de fato aconteceu com essa jovem que, lamentavelmente, acaba saindo de cena, assim, digo nesse sentido, de uma forma tão brutal e mesmo depois de ter perdido a vida, continuar sendo violentada diversas vezes. Sem sombra de Padula, dúvidas. só uma última pergunta. Para quem o acusado, né, principal, mandou mensagem dizendo que ferrou e eles acharam o meu carro na filmagem? Tem essa informação? Perfeitamente. Quem está perguntando é o cachorrão, né? É ele que está perguntando, né? Pronto. Então, pois é. Ele teria encaminhado essa mensagem para um amigo, que nesse momento ainda não é colocado na cena do crime. Ele vai ser, sim, averiguado, deve prestar depoimento dentro das próximas horas, porque como essa informação chegou de ontem para hoje, então possivelmente ele deve ser ouvido ainda hoje na delegacia de Cajamar, da seccional de Franco da Rocha, que está dando apoio a essa operação. Lembrando também, para finalizar, para hoje, está marcado mais uma perícia na casa do Maicon. Lembrando, sangue foram encontrados no banheiro e também na sala. Se eu não me engano, se a produção tiver, eu encaminhei um vídeo de última agora do cativeiro, do suposto cativeiro, onde hoje deve acontecer mais uma vez a perícia nesse local e a polícia utilizando, inclusive, scanner 3D e luminol para conseguir ver ali onde essa vítima... A polícia já tem, então, essa perspectiva de que esse local aí... Cadê o local? Esse local aí seria o local do...
Pois, Padula, Faltou a palavra aqui. Pois não, pois não. um dos pontos chaves, com certeza, é esse rapaz que ele encaminhou a mensagem, entendeu? Mesmo que ele não tenha sido envolvido diretamente no caso, mas ele soube, ele tinha conhecimento e com certeza ele vai entregar aí outras pessoas que participaram. Tá aí a imagem, ó. A gente vai mostrar onde seria o cativeiro, na verdade. É isso. A palavra é essa. Exato. Essa é a imagem... É o segundo lugar, viu, Yeldson? É o segundo. Essas são imagens de agora, onde seria... Imagens exclusivas, Yeldson. Exclusivas, imagens exclusivas aqui na IELTV, de onde teria sido o cativeiro e já, daqui a pouco a polícia já faz uma nova... Dá uma pausa aí. Explica aí, Padula. Nesse ponto aí, ó, onde está próximo ao vaso, Yeldson, eu acho que a tarja está em cima, mas aonde está o vaso é onde foi encontrada essa mancha de sangue com luminol. Por isso, nova análise vai ser feita. A Vitória teria sido, pelo menos inicialmente, não se sabe qual ponto da casa, mas ela teria sido levada inicialmente para dentro desse banheiro, possivelmente ali ou violentada ou teria sido golpeada com facas dentro do banheiro e depois ela acabou saindo desse local ali, sendo arrastada possivelmente, Dá o play aí, Denis. indo até a sala. Ajuda aí. Então esse seria o primeiro ponto. Então ela teria sido... as primeiras agressões teria sido nesse banheiro. Exato. Pelo menos é o que a polícia informa inicialmente com as investigações. Olha aí, Lembrando, esse é o segundo lugar, Yeldson. Por quê? Inicialmente, quando as buscas por Vitória estavam sendo feitas, eles conseguiram chegar numa casa bem no meio de uma área de mata, mas foi negado de que ela estaria ali. Como essa casa fica próxima à casa do Michael, que está preso, a polícia não duvida de que tenha sido esse o local. Por isso, uma nova análise será feita nesse local, Yeldson. Então isso deve acontecer hoje à tarde pela Polícia de São Paulo, né? Exato, à tarde para a noite, mais ou menos. Eles estão trabalhando muito à noite, Yeldson, porque parece que tem uma técnica melhor para ser usada com o luminol, por isso o lugar precisa estar bem escuro para poder ali conseguir ver essa marca de sangue nesse local. Imagens exclusivas agora do possível cativeiro, um segundo local. Olha aí, olha lá. Volta aí, ó. O sangue aí no chão. Sangue no chão, né? Do caso Vitória, a polícia realiza novas diligências nesse local, hoje ainda, aí, ó, com o luminol, trabalhando mais à noite, para identificar se era ou não o local utilizado para o sequestro, né? Foram 3 ou 4 dias. Exato. Imagina o quanto essa menina sofreu, Yeldson. Eu não quero nem imaginar, amigo. Pois, porque Yeldson, acho que... cabelo raspado... Ele tinha envolvimento com tráfico? Não se sabe. Ele tinha o principal suspeito, ele tinha algum tipo de envolvimento com facções ou tráfico de drogas? O Michael não. Pelo menos inicialmente nesse ponto não foi confirmada essa informação, mas também não está descartada a participação de faccionados. Isso ainda não foi descartado, mas também não está incluído na cena do crime. O que chama a atenção ainda é a questão do raspar a cabeça e as mãos amarradas, né? A pessoa tinha experiência, né? Crime Profissional. premeditado. Crime premeditado. E por gente bárbara, que já tinha o costume de fazer isso. Eu não acredito e nem quero acreditar que um ser humano normal, em sua sã consciência, vá aplicar de 2 a 5 facadas contra uma jovem de 17 anos, levá-la a um terreno de despacho mesmo, de corpo, né? E ainda com a possibilidade de ter sido abusada sexualmente após a sua morte. E Yeldson, Pode falar. à medida que você vai falando, eu vou relembrando mais da investigação. Eu digo que esse caso parece cena de filme. Por quê? De terror. Você tocou num ponto extremamente necessário. O delegado diz isso. A pessoa que cometeu tamanha brutalidade com a Vitória, ela tem uma experiência e é muito sangue frio. Depois ela foi levada para uma área de mata, onde dias antes do corpo ser encontrado, Yeldson, uma mulher, uma idosa, também foi encontrada naquela mesma área. Desova, né? O mesmo corpo foi encontrado, exato. Só que um fato chama bastante atenção. A mulher que foi encontrada... Caiu, Padula? Calma aí. Caramba, é de estar... Ele vai voltar aí. Imagens de estar... exclusivas aqui. Por favor, daí. Padula. Desculpa, Tony. Não, imagens exclusivas Eu só aqui dizia... Só para não cortar, você já peço até mais uma vez desculpa, a idosa que foi encontrada nesse mesmo ponto da Vitória, supostamente
teria trabalhado do principal suspeito que está preso. Só que ela também foi morta antes da Vitória ter sido encontrada. E aí ela entra. O que aconteceu para essa idosa também ter sido morta? Seria ela, ou estaria ela sabendo de algo contra essa jovem, ou foi um outro crime totalmente diferente do caso Vitória? Mas é um caso que chama atenção, gente. Como é que 2 corpos de pessoas que têm proximidade ou teriam proximidade estariam enterrados no mesmo ponto e foram encontrados basicamente no mesmo ponto?